Olá, agora nós vamos ver um pouco sobre o Core Font Manage e como ele vai nos ajudar, como ele vai nos auxiliar a trabalhar com fontes no CorelDRAW. Uma vantagem do Core Font Manage é que ele não precisa, que você não vai precisar instalar fontes no seu sistema operacional. Você pode simplesmente importar a sua pasta de fontes para o Core Font Manage e ele vai administrar essas fontes para você e você pode utilizá-la no CorelDRAW e nos softwares que fazem parte do pacote do CorelDRAW. E o Core Font Manage vai facilitar para você porque você não precisa instalar essas fontes no seu sistema operacional e então com isso, toda vez que você abrir a caixa de texto, ela vai carregar muito mais facilmente para você e você não vai ter problemas de outros softwares travando por causa da quantidade de fontes que você tem instalado no seu computador. Além disso, caso você formate o seu computador, você não vai precisar instalar todas essas fontes novamente. Você pode vir no Core Font Manage, importar a sua pasta de fontes e automaticamente elas já vão estar disponíveis para você trabalhar, sem a necessidade de ter que instalá-las no sistema operacional. O Core Font Manage ele tem algumas legendas para te informar qual é a situação daquela fonte. O verde, ela te indica que ela está instalada no seu sistema operacional. Nós temos a verde com cadeado, que ela é uma fonte que está instalada no seu computador e ela faz parte do sistema operacional. Ela veio junto com o sistema operacional, então você não pode desinstalar ou editar essa fonte porque você pode causar alguns problemas no sistema operacional por não ter essa fonte ou ter essa fonte editada. Nós temos o amarelo, que ele te indica que essa fonte não está instalada no seu computador, porém ela está disponível para você usar no CorelDRAW ou em outro software do pacote da CorelDRAW. Nós temos o branco, que ele vai te informar que essa é uma fonte que está no centro de conteúdo e você pode fazer o download dessa fonte caso você queira utilizá-la. Nós temos o vermelho, que indica que essa fonte é inválida, então você não pode nem instalar e nem utilizar essa fonte no CorelDRAW. Para acessar o software, você pode vir em Layout e selecionar a opção de Core Font Manage, que o software já vai ser aberto para você e você pode agora já editar e acrescentar suas fontes. A interface do programa ela é bem simples. Aqui nós temos algumas fontes onde você pode importar, você pode adicionar uma pasta de fontes que você tenha salvo no seu computador. Você pode adicionar uma coleção que esteja em pastas diferentes. Você pode fazer o download de alguma fonte que tem disponível para você no CorelDRAW. Então, que o CorelDRAW tem algumas fontes que você pode comprar e também tem algumas fontes que você pode baixar gratuitamente. E você pode excluir, basta você selecionar uma pasta que você tenha criado e clicar em excluir. Aqui nós temos as pastas que você pode importar. Nós temos o centro de conteúdo, que tem as fontes online, que você pode selecionar e fazer o download dessa fonte. E você tem aqui uma pasta de favoritos, onde você pode criar uma pasta, criar uma coleção e ir adicionando essas fontes. Nós temos alguns filtros que você pode adicionar para encontrar uma fonte específica, com características específicas. Então, você pode clicar na setinha e selecionar alguma dessas opções. Pode ver aqui que estão instaladas, que não estão instaladas, duplicadas. E para limpar o filtro, basta você clicar ou tirar a seleção. Nós temos o filtro status na fonte, mas você pode selecionar outras opções que nós temos aqui para filtrar essas fontes e escolher uma fonte específica. Nós temos as fontes que nós temos instaladas ou estejam no computador, então você pode ver uma pré-visualização dessa fonte. E toda vez que você seleciona uma fonte, ele vai te mostrar aqui detalhes do grifo e alguns detalhes que você pode filtrar esse glifo. Por exemplo, nessa fonte, na fonte Lucida, você pode ver os grifos de moeda. Então, nós temos aqui todos os símbolos, a simbologia de moeda que essa fonte tem.
Você pode ver aqui a numeração e outros detalhes. Caso você queira selecionar mais de um detalhe, você também pode. Basta selecionar. E se não tiver nenhum filtro, ele vai mostrar todos os detalhes para você. Além desses filtros, nós temos aqui também algumas opções de detalhes que você pode ver informações específicas de cada fonte. Além desses detalhes, você também pode testar um determinado texto para ver como que esse texto vai se comportar nessa fonte. Basta você vir aqui nessa caixa e digitar o texto que você quer ver. E você vai ter uma pré-visualização de todas essas fontes, como que esse texto vai ficar caso você selecione essa fonte. Então, aqui pode ser bastante útil para você quando você queira pesquisar uma fonte específica, mas também você pode trabalhar isso diretamente no CorelDRAW. Então, você tem essas duas opções, tanto no Corel Font Manage, como também você pode utilizar essa função no CorelDRAW. Aqui você pode escolher a que você gostar mais ou a que você achar mais fácil para trabalhar naquele momento. Que você pode pesquisar uma fonte específica, se você digitar aqui, por exemplo, Arial, ele vai filtrar para você somente as fontes Arial. Vamos excluir esse filtro. E aqui nós temos a função principal, que é adicionar uma pasta. Então, você tem uma pasta no seu computador e você quer importar essas fontes para você utilizar. Você pode acessar a função adicionar pasta e navegar no seu computador até onde essa pasta esteja salva. E você pode simplesmente selecionar a pasta que você quer importar e selecionar a opção de selecionar pasta, que o programa já vai começar a analisar todas as fontes que você tem nessa pasta e importar para o programa. Observe que já foi importado, então nós temos 314 fontes nessa pasta e nós temos a legenda amarela, que significa que essa fonte ela não está instalada no sistema operacional, mas ela está disponível para uso. E aqui em pasta nós temos a pasta que nós importamos, a nossa pasta de fontes. Além de importar essas fontes, você pode também adicionar uma coleção. Então você pode clicar em adicionar coleção, digitar aqui minhas fontes preferidas e você pode ir adicionando fontes nessa pasta. Para fazer isso, você pode ir nas suas fontes, clicar com o lado direito na fonte que você queira adicionar e vir aqui em adicionar a coleção e minhas fontes preferidas. Quando você clicar, essa fonte vai ser adicionada para você. Aqui você ainda pode obter mais, você pode fazer o download ou excluir essa fonte. Você tem a opção de atualizar suas fontes. Aqui não está ativado, mas caso você mude alguma informação aqui, você pode vir aqui e atualizar essas informações. Você tem a opção de instalar uma determinada fonte no sistema operacional. Então, se você quer instalar essa fonte, você pode selecionar e clicar em instalar, que essa fonte vai ser instalada no seu computador. Da mesma forma, nós temos aqui também a opção de desinstalar essa fonte do seu computador. Nós temos a opção de download, que ela vai estar ativada aqui no centro de conteúdo. Então, você pode selecionar essa fonte e fazer o download, caso você não tenha essa fonte no seu computador. Nós temos aqui a opção de excluir. Essa opção de excluir, ela vai excluir o arquivo da fonte da sua pasta. Então, nós temos aqui a pasta fontes. Se eu selecionar uma determinada fonte e selecionar a opção de excluir, essa fonte ela vai ser excluída dos meus arquivos, então ela não vai estar disponível mais para mim. Eu vou limpar o filtro para voltar a aparecer todas essas fontes. Mesmo que seja uma fonte instalada ou uma fonte aqui com a legenda não instalada, se você clicar em excluir, essa fonte vai ser excluída para você e você não vai ter mais o arquivo dessa fonte. Você tem a opção aqui de mostrar fontes duplicadas. Caso tenha alguma fonte duplicada para você, será mostrado caso você ative essa opção. E esses são os detalhes que nós temos
no Core Font Manager. Essa é a principal interface dele. Caso você queira fazer alguma configuração nesse design, você pode acessar as configurações e aqui você pode configurar o tamanho. Observe que eu vou aumentando, a tela vai ficando maior também. Vamos voltar aqui para 100, você pode redefinir tamanho e você pode escolher o tema que você quer. Aqui a borda da janela você pode ir ajustando alguns detalhes. Mas aqui o principal que você vai ter que fazer aqui é importar as pastas de fontes que você tem para o programa. Importado, você pode fechar, que automaticamente em tempo real essas informações vão ser sincronizadas aqui para você no CorelDRAW. Então você pode vir aqui na sua caixa de fontes, selecionar a opção de mostrar filtro e vai ser exibido para você algumas opções de filtro que você pode fazer. Aqui em pasta, nós temos aquela pasta de fontes que nós selecionamos, então você pode vir aqui e selecionar essa opção que o CorelDRAW vai mostrar para você todas as fontes que você tem naquela pasta que você selecionou lá no Core Font Manager. E aqui nós temos aquelas minhas fontes preferidas, que é aquela seleção que você criou. Então você pode selecionar ela, pode desativar as outras funções, as outras opções, que vai ser exibido para você somente aquela pasta Minhas Fontes Preferidas. Aqui você pode fazer diversas seleções, pode fazer alguns filtros de instalado e não instalado, você pode também, uma função bastante interessante, você pode selecionar um estilo de fonte pré-definido. Por exemplo, se você quer uma fonte script, você pode selecionar, você pode marcar essa opção que vai ser exibido para você somente as fontes script. Você pode selecionar uma fonte sem serifa, que ele vai mostrar para você as fontes que tem sem serifa, as fontes símbolos, decorativas. Então você pode ir fazendo esses filtros que o CorelDRAW vai filtrando essas informações para você. Isso vai ser mais fácil caso você queira encontrar uma fonte específica com características específicas, isso vai facilitar para você. Então você pode vir em filtros, selecionar a pasta ou as pastas que você quer e essas fontes vão ser exibidas para você. Agora você pode simplesmente navegar e selecionar uma fonte que você queira. Então o Core Font Manager ele vai facilitar para você, para que você não tenha a necessidade de instalar todas essas fontes no seu sistema operacional, te economizando tempo para instalar todas essas fontes e economizando o processamento do seu sistema operacional. Além de ser bem fácil aqui de você acessar as fontes que você tem naquela pasta e trabalhar aqui de forma bem simples. Bom, esse é o Core Font Manager. Qualquer dúvida que você tenha, você pode deixar aqui que nós vamos responder para você. Eu vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.